Olá, eu sou a professora Laiane e na aula de hoje nós iremos estudar o ciclo orçamentário. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique até o final dessa aula. Primeiro, a gente precisa entender que esse ciclo passa por algumas etapas. Primeiro, a elaboração, depois, discussão e aprovação, depois, segue para a execução e, por último, controle e avaliação. Claro que eu vou citar cada uma dessas etapas detalhadamente no decorrer dessa aula. Se você é aluno do curso de contabilidade ou está estudando para concurso, é interessante que você leia o artigo 165 da Constituição Federal, porque nele vai conter diversas regras sobre o orçamento público. Então, vamos falar da elaboração. As leis orçamentárias, de acordo com o artigo 65 da Constituição Federal, são de iniciativa do Poder Executivo, seja na União, Estados ou município. Na União, a Constituição Federal de 88 estabelece que essa atribuição é privativa do presidente do Brasil, sendo indelegável. Mas, apesar do Poder Executivo ser o responsável em enviar a proposta orçamentária ao Poder Legislativo, cada poder possui, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, eles possuem autonomia para criar sua própria proposta, os quais eles devem enviar ao Poder Executivo, que vai consolidar essas propostas e vai encaminhar para o Legislativo. Vamos falar agora da segunda etapa, que é a discussão, a aprovação. No âmbito federal, os projetos de leis orçamentárias, após o envio pelo Executivo, serão apreciados pelas duas casas legislativas. É interessante vocês marcarem que para ser aprovado deve ser por maioria simples em cada casa legislativa. E que após a aprovação, ela será enviada para a sanção presidencial. Estados e municípios instituirão suas comissões no âmbito do Poder Legislativo. Durante a fase de discussão, o projeto de lei orçamentário pode ser alterado pelos congressistas na comissão mista, por meio das emendas parlamentares, assunto que será abordado em outro vídeo. E a terceira etapa, que é a fase da execução. Nesta fase, consiste na arrecadação de receitas e realização de despesas. Nós temos dois tipos de execução, a financeira e a orçamentária. Na financeira, a execução do recurso financeiro propriamente dito, de modo a subsidiar a realização dos projetos e atividades e programas. Já na orçamentária, é a utilização das dotações dos créditos designados na Lei Orçamentária Anual. E também acontece a execução das emendas parlamentares. Essas emendas podem ser individuais ou bancada de Estado. Quando a gente falar das emendas parlamentares individuais, deve existir a parcela de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, no qual metade do valor, que é 0,6%, deve ser necessariamente utilizado em ações e serviços públicos de saúde. O restante tem utilização livre, mas essa utilização livre não é para qualquer coisa. No geral, os gestores utilizam para obras e construção. Já quando a gente fala das emendas parlamentares bancadas estaduais, elas devem ser executadas no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. E por último, nós teremos a avaliação e o controle. A avaliação orçamentária consiste na verificação do cumprimento das ações a serem realizadas durante a execução do orçamento. A avaliação vai analisar a eficácia, ou seja, as metas foram atingidas, a eficiência, a relação entre os recursos utilizados e as metas alcançadas, e a efetividade, que é para identificar os efeitos produzidos no mundo externo em decorrência dos programas implementados. Já o controle vai permitir assegurar a aplicação dos recursos pelos poderes de acordo com as leis aprovadas. E é muito interessante que vocês, alunos, estejam lendo a Lei 4.320/64. Essa lei vai ajudar muito a vocês entenderem a aula de hoje. E lá
fala também sobre o controle. Então, esse controle vai compreender diversos aspectos, desde a legalidade dos atos, a fidelidade funcional dos agentes da administração, na aplicação desses recursos, etc., além do cumprimento dos programas e entre outros assuntos. Esse controle pode ser feito de forma interna, no âmbito de cada poder, ou externa, através do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo.